Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Abra sua apostila na página 77. Vamos estudar a língua. Hoje nós vamos rever substantivos e adjetivos. E também vamos aprender um pouco sobre os artigos. Acompanhe as explicações com a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Não se esqueça de fotografar as atividades e enviar para a professora. Até mais! Estudar a língua. Você já estudou substantivo e adjetivo. Os substantivos pertencem à classe de palavras que dá nome aos seres, ações e sentimentos. Exemplos: seres, pessoa, circo, fogo, cavalo, tambor, corda, carruagem, dinheiro, etc. Ações: corrida, luta, dança. Sentimentos: amor, paciência, raiva e carinho. Essas palavras são substantivos. As coisas do mundo têm características como tamanho, cor, altura, beleza, feiura e muitas outras. Então, quando queremos indicar as qualidades das coisas, usamos outra classe de palavras, a dos adjetivos. Por isso, dizemos que eles acompanham os substantivos, vindos geralmente depois. Olha aqui, o substantivo animal, praça e circo. E aqui o adjetivo, que são as qualidades de cada um desses substantivos. Selvagens, pública e moderno. Essas palavrinhas aqui são características, são qualidades desses substantivos. O adjetivo também pode vir antes do substantivo. Olha aqui, enorme. Enorme o quê? A arena. Principal, atração. Grande, incêndio. Aqui estão os adjetivos, né? As características, as qualidades. E aqui o substantivo. Artigo. A outra classe de palavras que também acompanha o substantivo. Releia um trecho do texto circo e observe as palavras pintadas. A banda era composta por um realejo, um clarinete e um tambor. E as apresentações só podiam acontecer durante o dia, por falta de iluminação. Essas palavras fazem parte da classe dos artigos. Os artigos, assim como os adjetivos, acompanham os substantivos, mas vêm sempre antes desses e podem ser de dois tipos. Pode grifar aí, ó, vem sempre antes. Podem ser de dois tipos. Os que precedem substantivos, que nomeiam de maneira determinada, definida. São os artigos definidos. O, a, os e as. O circo é aquele circo, é somente aquele circo, não pode ser outro. É o circo. A banda, aquela banda específica. Então, são os artigos definidos. O, a, os, as. Os que precedem substantivos que nomeiam de maneira genérica, indefinida, são os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Eu não sei quais são. É um, uma, não sei, não sei qual é especificamente. Eu só sei que um circo existia em Roma e uma banda tocava sem parar. Esses são chamados artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Vem sempre antes do substantivo. Os artigos indicam o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se está no singular ou plural das palavras. Número 1. Leia o poema Receita de Acordar Palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma, e como pássaros, vão encontrar seu caminho. Os poetas têm liberdade para desobedecer a certas regras da gramática, quando isso contribui para que eles se expressem de modo inovador e criativo. Daí a ausência de pontuação nesse poema, que é chamado licença poética, tá? Qual substantivo nomeia o assunto do poema? Qual é o substantivo? Olha lá, receita de acordar palavras. O substantivo é palavras. 3 substantivos são usados na comparação em que o poeta define o que são as palavras. Quais são? Ah lá, as palavras são o quê? Olha lá, palavras são como estrelas,
facas ou flores. São os 3 substantivos que ele está usando para comparar. Letra C. Que adjetivos qualificam as palavras a que o poema se refere? Quais são os adjetivos? Lembre-se, as características, as qualidades. Olha lá, elas têm raízes, pétalas, espinhos, são lisas, ásperas, leves ou densas. São essas 4 palavrinhas aqui. Letra D. No verso, para acordá-las basta um sopro, que termo a forma destacada substitui? Acordá-las. Acordá-las quem? Las, esse las quem? Você vai ler e vai descobrir a quem está se referindo. Número 2. Você já conhece a anedota a seguir apresentada no módulo 4? Releia. Mosquitos no quarto. Um menino chamou o pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro, agora os mosquitos estão vindo com lanternas. No parágrafo 1, há 2 substantivos precedidos de um artigo. O menino e o pai. Nessa anedota, podemos trocar o artigo indefinido na expressão o menino pelo artigo definido o, sem alterar demais o sentido da frase. Veja, o menino chamou o pai no meio da noite. Letra A, agora responda. Na expressão o pai, pode-se trocar o artigo definido o pelo artigo indefinido um, sem alterar o sentido da frase? Será que eu posso dizer ali, um pai veio, né? Olha só, um menino chamou um pai? Não, porque é o pai do menino, não é um pai qualquer. Então, tem que ser o artigo definido, o pai. Letra B. Encontre uma frase da anedota em que o artigo definido o não pode ocupar lugar do indefinido um. Número 3. Leia o texto. O polvo tem em seu corpo um órgão, como uma bolsa, cheio de tinta. Quando está em perigo, ele solta tinta, formando na água uma grande nuvem escura que confunde o inimigo e permite que o polvo escape. Letra A. Que substantivo nomeia o animal escrito no texto? Polvo. O artigo que acompanha o substantivo indica que gênero e número. Que gênero e número? Olha só, gênero masculino, porque é o polvo, e número um, singular, porque é um polvo, não são os polvos, tá? Letra B. Você considera que os artigos indefinidos poderiam ser substituídos pelos definidos no trecho a seguir? Justifique. O polvo tem em seu corpo um órgão, como uma bolsa, cheio de tinta. Eu posso trocar esse um e esse uma por o e a? Será que eu posso fazer isso? Não, porque o órgão e a bolsa podem ser usados se esses termos já tivessem sido mencionados no texto. Assim, não dá para eu saber qual órgão é, então eu tenho que dizer que é um órgão e uma bolsa. Se eu tivesse já mencionado que tipo de órgão que era, falado que tipo de bolsa que era, aí sim eu poderia, mas nesse caso não. Atividade 4, leia a tira. Droga, esqueci a senha de novo. Olha só a situação que ele está fora da casinha. Será que ele tem uma senha para entrar na casinha dele, no casco, no próprio casco? Na tira, a personagem empregou o artigo definido. Por quê? Referia-se à senha e os amigos desconheciam o significado dessa palavra. B. Os outros jabutis sabiam que o substantivo senha se referia a que o amigo sempre usava. Letra C. Estava se referindo a uma senha qualquer, por isso os 2 amigos ficaram espantados? Letra D. Possuía muitas senhas para entrar em sua casca e não faria diferença usar uma ou outra? Por que será que ele disse esqueci a senha? Por que ele disse a senha e não uma senha? Né? Por que será? Porque senha se refere, né, a uma palavra que ele sempre usava. É a senha, aquela que ele sempre usava, e não uma qualquer. A aula de hoje fica por aqui. Eu sei que você fará sem maiores dificuldades. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Vejo você na próxima aula. Até mais!